Olá, amigos. Vamos iniciar agora a aula número 7 do curso Introdução ao Estudo do Espiritismo, que está disponível no nosso blog Kardec Sempre, https://kardecsempre.blog. Nós vimos na aula anterior que a história da humanidade pode ser dividida em duas fases. A pré-história, que é o período anterior à descoberta da escrita, e a história, que abriga diferentes civilizações, civilização egípcia, mesopotâmica, hebraica, fenícia, persa, chinesa, hindu, que tiveram momentos de grande elevação espiritual, momentos de grande progresso intelectual na nossa história, na história da humanidade. Não é? Mas para nós é interessante nós ficarmos mais na civilização romana, por exemplo, que teve uma influência direta no mundo que nós ainda hoje vivemos nesse planeta. A civilização romana, ela pode ser dividida em duas partes. A parte da República Romana, que tem início em 509 a.C. e vai concluir em 27 a.C. Era uma república romana. Foi nessa época que viveu Sócrates, Platão, e com uma filosofia fantástica, e que vale a pena todos procurarem, lerem a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nessa introdução, lá no item 4, nós teremos Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. É altamente aconselhável que se leia esse item em sua integridade, vendo com calma o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, onde eles vão dizer que o homem é uma alma encarnada, que enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o desejo, o objeto de nossos desejos, que é a verdade. Então, Sócrates, Platão já alertavam naquela época que a verdadeira vida é a vida espiritual, que se nós ficássemos mergulhados nesse apego às coisas da matéria, às coisas materiais, nós não conseguiríamos chegar até a verdade. E a verdade, podemos entender assim, é que a verdadeira vida é a vida espiritual, que a vida material é apenas um caminho que Deus nos concedeu para desenvolvermos as boas qualidades, as virtudes e nos tornarmos espíritos felizes, espíritos que praticam apenas o bem, que só têm desejos do bem. Então, vale a pena olhar esse resumo. Mas foi nessa época que Roma era uma república. A partir disso, Roma torna-se um grande império. A partir de 27 a.C. até 476 depois do Cristo, nós temos o desenvolvimento do Império Romano. O primeiro imperador de Roma foi Otávio, que governou de 24 a.C. até 14 depois de Cristo. Ou seja,
quando Jesus esteve entre nós, o imperador de Roma era Otávio. A religião dos romanos, nesse período, era politeísta, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses. E foi Constantino, no ano de 313 depois de Cristo, que deu liberdade ao culto aos cristãos. E o cristianismo foi oficializado como religião de Roma. Então, os romanos acreditavam na existência de muitos deuses e não aceitavam as ideias trazidas por Jesus. Os romanos perseguiram os cristãos, os romanos mataram uma enormidade de cristãos para depois, não é, tomar essa religião como oficial do Estado. Depois disso surgiu a Igreja Católica, que apossou-se do cristianismo, alterou o cristianismo e criou rituais que Jesus nunca propôs, criou dogmas que Jesus jamais propôs e apossou-se dos ensinamentos trazidos pelo Mestre querido. Depois disso, o Império Romano entra em decadência. Os bárbaros começam a invadir as fronteiras do Império Romano, que já se encontrava numa decadência moral enorme. A vida era uma grande farra para os romanos, e em especial para os imperadores romanos e todos aqueles que ficavam em torno do imperador. Então, as despesas com toda essa corte romana era muito alta e o império já não conseguia mais se manter. Então, não tinha mais a quantidade de soldados que precisava ter, não tinha mais como pagar todo o seu exército, todos os seus guerreiros. E com isso as fronteiras foram se enfraquecendo e as invasões romanas foram se sucedendo, as cidades eram invadidas, saqueadas, incendiadas, criando um verdadeiro clima de terror entre os romanos. Com isso, os romanos foram saindo das cidades em direção ao campo, e no campo foram se criando grandes cidadelas, aonde quem mandava era o dono daquela terra, quem tinha tomado posse daquela terra. E essas vilas no campo se tornavam muito mais fácil de serem defendidas do que todo o Império Romano. Só que o imperador já não tinha mais poder nessas vilas. O imperador foi perdendo todo o seu poder e Roma foi invadida, foi destruída e o Império Romano acabou se desfazendo, acabou perdendo todo o seu poderio militar. Dessa forma, o Império Romano ingressa numa fase diferente com as aldeias no campo, em que o poder se diluiu e cada uma daquelas cidadelas foi se tornando um reino e
a Igreja Católica foi se fortalecendo e a gente vai ver quando for estudar a Idade Média, que os papas, a Igreja em si, exerciam poder quase que absoluto sobre todos os reinados na Idade Média. Mas vamos passar para o próximo assunto, que é o judaísmo. A tradição conta que o judaísmo surgiu em 2000 antes de Cristo. E seu fundador, Abraão, o primeiro patriarca do povo de Israel e também intitulava o primeiro judeu. Então, consta na Torá que Deus chamou Abraão e ordenou que liderasse seu povo em direção a Canaã, a terra prometida. A Canaã é atualmente o território da Palestina. Então, uma interpretação viável dessa ordem de Deus e prometendo a terra da felicidade para o povo judeu, se referia, na realidade, a um mundo de felicidade, a um mundo de paz, que Deus desejava que aquele povo seguisse. E não se referia exatamente a um território, um reino que eles fossem formar, tendo um poder enorme de dominação, dominando outros países. Mas essa foi a forma que os judeus entenderam. Até hoje eles ainda acreditam que aquela região da Terra, o Oriente Médio ali, foi doado para eles por Deus, é a Terra prometida. Mas Abraão levou os judeus até a Terra prometida, entre aspas, e aí eles permaneceram um tempo lá até que tiveram que abandonar toda aquela região devido às guerras, às invasões de seus territórios, e eles tiveram que sair todos e fugir para o Egito. História bem conhecida. Né? Aí vai surgir Moisés, não é? Que resgata todo aquele povo que estava aprisionado no Egito e leva de volta à terra prometida. Quando Moisés chega no monte de Horebe, história também bastante conhecida, no Sinai, ele recebe de Deus, provavelmente mediunicamente, os 10 mandamentos. O povo judeu era um povo muito rústico, muito rude naquela época, e com um comportamento moral bastante atrasado. Então Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos e leva isso para o seu povo. Mas era um povo também rebelde, um povo com péssimos costumes. Então Moisés estabelece um tipo de código civil para aquela época, as leis mosaicas, que não tem nada a ver com os 10 mandamentos. São as leis civis para aquele povo. E, a partir daí, os judeus passam a ter uma referência religiosa para seguir. E com o passar do tempo, eles vão formando verdadeiros rituais dentro dessas leis mosaicas e que ficam muito mais como aparência do que realmente como um modo de conduta, em especial no que se refere
aos 10 mandamentos. Então, Moisés não consegue levar o povo dele até a terra prometida, morre antes, mas os judeus chegam e se estabelecem em Canaã. E aí Deus vai encaminhar para eles uma série imensa de profetas, profetas maiores, profetas menores, de acordo com o tamanho da narrativa profética, coisas assim. Mas esses profetas irão sempre alertar o povo judeu da necessidade de se comportar de acordo com os 10 mandamentos ditados a Moisés. E no aguardo da chegada do Messias, que havia sido prometido aos judeus. Então, Jesus, quando recebeu esse povo que veio de outros planetas, outro planeta, e foi introduzido como habitante da Terra, Jesus prometeu, Jesus era o governador do nosso planeta, e Jesus prometeu que viria ensinar a todos o caminho da paz, o caminho da liberdade, e que eles saberiam como chegar à terra prometida. Então, só que Jesus se referia ao reino dos céus. Jesus se referia a encontrar a paz, encontrar a felicidade, que é uma questão moral e não uma questão física. Mas os judeus jamais entenderam isso e sempre se apegaram que os profetas se referiam a um Messias que seria um Deus guerreiro, um poderoso guerreiro, seria um rei conquistador que tomaria todas as terras para eles. E depois de muito tempo, o Messias prometido veio à terra, Jesus encarnou, não foi reconhecido, os judeus não entenderam que aquilo que Jesus trazia era o que havia de mais poderoso em termos de conquistar a felicidade. Jesus, em sua extrema misericórdia, bondade, ensinou a todos a doutrina que era necessária seguir e foi covardemente crucificado e aí teve o final de sua vida. Nós veremos mais sobre os ensinamentos de Jesus mais adiante. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.